Hoje, 12 de abril do ano de 2022, às 8 horas e 3 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelhe a ata da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou não. A 12ª ata da sessão realizada no dia 7 de abril. A Ana está aí espelhando aí. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana? Não é, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma. Deixa a oportunidade. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, eu tenho, presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. São 2 votos de profundo pesar. Primeiro, pelo falecimento do empresário conhecido meu lá de Mossoró, Planta Rocha Barreto, um jovem empresário que, aos 58 anos de idade, foi agredido por um infarto fulminante. Cleto Barreto, um empresário bem conhecido, de família tradicional, filho de Flávio Barreto, irmão de Manel Barreto, uma pessoa de grandeza que Mossoró perde muito com isso. Então, com a devida tristeza, senhor presidente, eu apresento esse voto de profundo pesar aos familiares enlutados. Eu aprovo. Desembargador Gilson. Também. Aprovado. Desembargador Saraiva. O seguinte. A procuradora. A procuradora, doutora Daci, se acosta. Se acosta? Se associa. Se acosta. Só me associo aos votos, conhecia Cleto Barreto. O seguinte. Desembargador Saraiva. Segundo, presidente, também um voto profundo pesar pelo falecimento do jornalista, bem conhecido de Mossoró, Candé Queiroz. Na verdade, Francisco Candé Queiroz e Silva, ele que, na condição de jornalista, cronista, foi o fundador do Instituto Jornal Gazeta do Oeste, um jornal de maior circulação na região. Ele faleceu no dia 7 de abril, aos 79 anos de idade. Candé Queiroz deixa 6 filhos, 9 netos e esposa. Hoje, procuradora de justiça aposentada, a doutora Maria Emília. Candé Queiroz, entre tantos feitos, que engrandeceu a cidade de Mossoró e região, além de jornalista, era professor, foi vice-prefeito de Mossoró entre 73 e 79, durante a gestão do então prefeito Jesuí Rosado. Foi presidente e um dos fundadores, senhor presidente, da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, a antiga FUURNE, né, atual Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN. E, como disse, tinha um marco presencial, um homem de uma personalidade muito forte e que honrou muito o moçoroense e toda a sociedade norte-riograndense. É só, presidente. Também aprovo. Desembargador Gilson Barbosa. Também. Doutora Daci se associa. Ministério Público. Está gesticulando que sim, está sem som. Então, Ana, aprovados à unanimidade. Ministério Público se associa. E mais algum, desembargador Saraiva? Só, presidente. Somente. Desembargador Gilson. Comunicação, indicações e propostas não há. Então, esgotada essa etapa, vamos iniciar os julgamentos e temos aqui um pedido de prioridade para ser o primeiro a fazer a sua sustentação oral. O doutor Danilo está na sala. É o 11º na pauta, o processo é o apelo criminal número 83, 2713, dígito 63, o ano 2021. Apelante João Mateus Bezerra Lourenço, advogado Dr. Danilo
Aron da Silva Cavalcante, apelado Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, revisor, processo em mesa. Doutor Danilo, Vossa Excelência tem até 15 minutos para sua defesa oral. Bom dia, Vossas Excelências. Bom dia, presidente da Câmara Criminal. Bom dia, representante do Ministério Público. Bom dia aos servidores do Tribunal de Justiça, que está ajudando a dar andamento ao julgamento da apelação. Em breve síntese, nobres julgadores, tratam de uma ação penal movida pelo Ministério Público, na qual narra que no dia 21 de maio, por volta das 17h15, via pública, em frente à residência localizada do Dr. Otávio Maia, conjunto Mirassol. Desembargador Saraiva, meu voto está sendo pelo provimento. Vossa Excelência confirma o voto registrado no sistema, desembargador Saraiva e desembargador Gilson? Confirmam? Confirmo. Ministério Público vai querer fazer a defesa oral? Não há? Então, doutor Danilo, eu acredito que não há necessidade da sua fala. O recurso está sendo provido. Tá certo, Excelência. Já poupou muito tempo para mim. Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Eu tenho audiência agora de 8h30, mas vai dar tempo. Então vai chegar a tempo. Obrigado, bom trabalho para vocês. Pelo provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Na sequência, o de número 68, é o habeas corpus número 80-2597, dígito 08, ano 2022, a origem não, impetrante Nelson Borges Montenegro Sobrinho, paciente Malquires Cleison Brito Fernandes, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Macau. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor Nelson, está na sala? Sim. Doutor Nelson Borges. Estou na sala. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Processo em mesa. Bom dia, Egresso Tribunal, colega da Câmara Criminal, emérito desembargador relator, presidente da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, douta procuradora de Justiça do Rio Grande do Norte. A síntese dos fatos eu vou me abster de falar até para que a gente possa ganhar tempo. Inicialmente, começo minha sustentação oral falando da condição do paciente, que é réu primário, tem ocupação lícita, vida financeira compatível com sua classe social, pai de 3 filhos menores de idade que precisam dele para o seu sustento, tem união estável com a mulher do seu filho, tem residência fixa, não faz parte de nenhum grupo criminoso e não se dedica à prática criminosa. Excelências, o motivo do nosso HC é por ver, na hora da prisão em flagrante do senhor Malquires, a violação de domicílio, ante a falta de ordem judicial. Extrai-se dos autos, o ingresso da polícia no domicílio do réu não estava amparado em fundamentais razões. Aqui ali havia um flagrante delito. Não tinha como se comprovar que dentro da casa existia um flagrante delito. É importante que reconheça a nulidade absoluta da prisão de flagrante de Malquires, pela ilicitude da coleta das provas. O processo penal não permite convalidar esse tipo de prova, uma vez que foram obtidas de forma ilegal. Tal conduta afronta os entendimentos dos superiores tribunais, no sentido de que mera existência de crime permanente descoberto posteriormente não convalida a invasão de domicílio sem fundadas suspeitas pretéritas. Aduz o paciente que a entrada dos policiais em seu imóvel violou preceitos constitucionais, sobretudo porque não havia justa causa para o ingresso dos agentes. O devido fato narrado foi ignorado em fase de audiência de custódia pela magistrada e em sede de análise de revogação de preventiva após a audiência de instrução e julgamento. Ressalta-se a jurisprudência superior ao Tribunal de Justiça que a existência de crime permanente descoberto posteriormente não é apta para convalidar a violação indevida de domicílio. Garantia constitucional que só pode ser afastada quando demonstrada que antes do ingresso dos policiais havia justa causa para a ação policial. A justa causa precisa ser prévia, o que não ocorreu no presente caso. Os policiais em depoimento responderam que não existia investigação prévia ao fato. Foram feitas mais de 40 perguntas aos policiais e uma das perguntas eram:
antes da invasão de domicílio na casa de Malquires, existia investigação prévia acerca de comercialização de drogas? E a resposta foi não. Tem alguma ordem de serviço para investigar o senhor Malquires? Eles disseram que não. Em caso, os policiais somente se dirigiram até o local com base numa denúncia anônima, devidamente comprovada em audiência, e para fazer o cumprimento de um mandado de prisão. E essas informações foram retiradas de caráter sigiloso, confidencial. Nesse contexto, alegaram que havia outras pessoas na residência do réu. Veja, disseram que a porta estava aberta em sede de polícia. E para justificar a entrada no local, alegaram que um outro senhor estava dentro da residência e apreendeu fuga pela cozinha, levando na mão uma sacola com dinheiro. Preste atenção, excelências. Sendo que na divergência, existe uma divergência do depoimento em juízo. A testemunha em sede de delegacia, que são os policiais, disseram que ambos viram, e é cópia, ponto e vírgula, o depoimento um do outro. Só que um dos policiais, quando indagado em audiência, disse que não tinha dito isso, que não era esse fato, que não tinha visualizado ninguém com essa droga, correndo com essa droga. Porém, mas esse Jalisson que eles levantam não estava na residência, e isso foi devidamente comprovado na audiência, excelências. Essa pessoa estava em outras residências, 6 casas de distância, 30 metros de distância do outro lado da rua. Essa pessoa não estava na casa. Essa pessoa foi criada para que pudesse dar uma certa validade à invasão do domicílio. A justificativa acerca da violação do domicílio é pautada em denúncia anônima e cumprimento de mandado de prisão. Passou a se repetir em vários flagrantes em Macau, sendo utilizado para mascarar a atuação irregular e afrontar as garantias constitucionais, confirmado pelos policiais. Isso não é palavra da defesa. A defesa fez uma pergunta se era normal fazer busca, mandado de prisão e fazer busca. Era normal. Se fazia prisão e normalmente se fazia busca ali na casa. Veja, como se fosse um papo entre amigos. Ah, vou entrar aqui na sua casa sem sua permissão e vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma coisa. Isso é crasso a violação. Assim, resta evidente traçado de prova ilícita, inadmissível pelo ordenamento jurídico. Sabe-se pelo artigo 157 do Código de Processo Penal. Como se vê, a polícia adentrou sem ordem judicial a situação fática de flagrância, que aparece no domicílio do paciente. As testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento ressaltaram que não existia ninguém na casa e que esse rapaz, conhecido por Jalisson, estava em outro local. E a polícia em nenhum momento comprovou que esse Jalisson estava na casa. Não colocou mais nenhuma investigação, não fez mais nenhuma diligência, não fez mais nada. E as testemunhas em sede falaram que ele estava... Se ele corresse muito para onde ele estava, para poder arrodear a rua, demoraria 7 minutos. Posteriormente, como justificativo, o ingresso no domicílio, afirma-se que teria droga. Ah, não, a gente entrou, mas vamos lá, Jalisson não estava, mas tinha droga. Então, justifica a nossa entrada. Então, valorou tudo que a gente fez até agora. Então, é como se tivesse chancelado a achar a droga. Mesmo para o caso de crime permanente, a ação invasiva só se justifica se houver elementos mínimos que demonstrem fundadas as ações para tal deste modo. Suposta permanência delitiva por si só não é pressuposto hábil a ensejar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Diante de tal, aí a juíza, em suas informações levadas ao tribunal, fala: diante de tal cenário, bem como os dos relatos dos policiais que cumpriram o mandado de prisão, reiterados ontem em juízo, é corroboratório para o próprio paciente a ser interrogado, não vislumbro nesta análise prefeitória ilegalidade do procedimento de prisão. Veja só, excelências, na audiência tem frases de tipo: resolvemos procurar mais drogas. Resolvemos. Deu na cabeça do policial, nós resolvemos procurar mais drogas. Com efeito existindo no contexto fato anterior à invasão, que sinalize específico concretamente, com os elementos robustos para a necessidade de urgente da invasão do domicílio, de modo que pudesse concluir pela existência de crime. Não se tem nada anterior. Se tem um mandado de prisão, não se tem investigação, e o que se tem é que, em relato dos policiais, a porta estava meio aberta, eles empurraram a porta e entraram. A primeira droga foi encontrada quando o primeiro policial, foi até o quintal, voltou
e logo quando voltou, achou um pedaço de droga de 8 gramas, provavelmente, que os policiais não sabem dizer se era cocaína, não sabem dizer se era crack, não sabem dizer se era droga, até porque ainda não tem o laudo do processo. E aí, após isso, disseram, achei uma quantidade pequena de drogas, agora eu vou sair procurando. E aí procurou, achou uma balança de precisão dentro de uma caixa, no quarto, achou um 22 no telhado da casa, por debaixo de uma telha, achou um simulacro de fuzil debaixo de um colchão de um berço. Então, veja, não era coisas que estavam ali para comercialização, não era coisas ali que estavam para prática de tráfico. A busca domiciliar deve ter consentimento do morador, isso já é crasso. O STJ já decidiu isso de inúmeras vezes. Inclusive, o ministro Schietti definiu o consentimento do morador para ingresso ao seu domicílio por agentes estatais e definiu uma ordem. Na hipótese de suspeita de crime de flagrante, existe um termo de estado probatório para o ingresso ao domicílio do suspeito e sem mandado judicial a existência de fundadas razões, justa causa, aferida de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante. Então, isso não está comprovado. Possivelmente, se os senhores olharem os termos da custódia, vão ver que possivelmente, talvez, estivesse acontecendo. Falar sobre isso é dar a chancela para que as pessoas tenham sua residência violada. Pode 30 segundos, doutor Nelson. Então, bem rápido, tendo que eu me alarguei, busca domicílio, ter consentimento do morador. O ingresso ao domicílio para efetuar a prisão não permite busca, isso é muito importante, isso é decisão do STF, do STJ, e o Fish Expedition. Não foi o encontro fortuito da prova, foi a procura da prova incriminatória. Então, é por isso que a gente pede pela ordem, né, que seja anulada essas provas e seja deferido e aprovado o alvará de Malquires. Obrigado, doutor Nelson. Parabéns pela sustentação oral. Traz em debate um tema atual, bastante debatido nas Cortes Supremas, tanto na mais elevada Corte Constitucional, como também no STJ. E aqui nós também temos enfrentado essa questão. Todas as sessões têm sido trazido aí a debate essa provável nulidade, né, do ingresso do domicílio do suposto criminoso. No caso concreto, no entanto, eu vejo que as circunstâncias permitiram à autoridade policial o ingresso na residência. O paciente ele já respondia a uma ação penal pelo crime de tráfico, estava em monitoramento eletrônico, ele havia, sem justificativa, desligado o equipamento. No momento da abordagem na residência, é dito pela autoridade policial, e aqui não se faz juízo de culpabilidade ou de inocência aqui, de culpa ou de inocência, aqui está se analisando uma análise ligeira, rápida, das circunstâncias que levaram a autoridade policial a ingressar na residência. Então tinha esse antecedente, né, do paciente, essa circunstância do monitoramento está desligado, de que havia várias pessoas e teve um corre-corre, e que eles estavam munidos de um mandado de prisão e que direcionado a um corréu, e que esta situação, na minha visão, justifica a atuação da autoridade policial, ao menos neste momento. E com isso, eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu conheço e denego a ordem. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Acompanhe, Vossa Excelência. Então, ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Parabéns, doutor Nelson, pela sustentação oral e até uma próxima oportunidade. Na sequência... Doutor, um abraço.
O 13º, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 804029, dígito 07, ano 2021. Apelante Jefferson Batista Souza Moraes, o advogado Dr. Francisco Edson de Souza, apelado Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, revisor. Dr. Francisco Edson, está na sala? Dr. Francisco Edson. Está na sala, Ana? Está não. Não está e nem justificou? Não. Então, vamos, julgamento virtual, deixe-me ver aqui. 13º. Adiante que mantenham o voto. Desembargador Saraiva também. Também, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o 21º, apelo criminal número 50.0066, dígito 83, o ano 2017. A origem, terceira vara criminal da comarca de Caicó, apelante Márcia Fernanda Santos da Silva, defensor público Dr. Gudson Barbalho do Nascimento Leão, apelado Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor. Dr. Luiz Gustavo. Falará da apelante, Márcia. Pela Defensoria Pública, Márcia Fernanda Santos da Silva. Processo em mesa, Luiz, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eminente desembargador Glauber Rego, presidente da Câmara e relator desse processo, desembargador Gilson, revisor, eminente desembargador Saraiva Sobrinho, que compõe a cola da Câmara Criminal, doutora Daci, eminente representante do Ministério Público nessa sessão, serventuário de Justiça. A Defensoria Pública vem à tribuna da Câmara Criminal assistindo Márcia Fernanda, que foi condenada em primeira instância pela doutor juiz da terceira vara de Caicó pelo crime de tráfico de drogas. O tema foi recentemente ventilado pelo advogado que me antecedeu, que trata de ingresso não autorizado em domicílio, mas entende a Defensoria, desembargador Glauber, desembargador Gilson, e, nesse caso, a hipótese fática se diferencia da que foi apreciada por Vossas Excelências há poucos minutos. A Polícia Civil cumpria 2 mandados direcionados à assistida Márcia Fernanda. Um mandado de busca e apreensão à residência que estava listada como sendo de sua convivência e um mandado de prisão. No entanto, chegando à residência em que se foi autorizado o ingresso e a busca e apreensão domiciliar, verificou-se que a acusada não se encontrava no local. E, apontado por uma parente que lá vivia, foi-se ao encontro da acusada noutra residência, que lá ela trabalhava e cuidava de uma idosa chamada a senhora Ivonete. Ao cumprir o mandado de prisão nessa segunda residência, houve busca domiciliar e, salvo engano, no banheiro da casa encontrada uma porção de droga. Por esses fatos é que a assistida nesses autos em que se apela, condenada pelo crime de tráfico. Portanto, eminente desembargador Glauber, desembargador Saraiva, a Defensoria quer ressaltar que no cumprimento do mandado de prisão, nessa residência, não estaria autorizada a busca domiciliar, que foi feita pelos agentes de Polícia Civil. Tampouco estaria configurada a fundada suspeita e justificada justificada previamente. Eis que essa residência nada tinha com os fatos que são objeto da geração desses 2 mandados cumpridos pelas Polícias Civis. Em contra-razões, o Ministério Público da 2ª Promotoria, Dr. Geraldo Rufino, a quem muito estimo, apenas se acosta na existência de crime permanente e da situação de flagrância a ensejar a validade dessa incursão domiciliar. De outro modo, Sua Excelência, doutora Daci,
a fiança em parecer duas situações que ensejariam a legalidade. De sair da autorização da senhora Ivonete, que seria a proprietária do imóvel em que vivia a acusada e ora apelante, e em um segundo argumento, que essa nulidade não teria sido suscitada pela defesa em momento oportuno, teria sido, de alguma forma, guardada para um momento posterior. Quanto à afirmação de que houve autorização, há dois depoimentos nos autos dos dois agentes de polícia responsáveis pelo cumprimento da diligência. O agente Antônio Braga nada tangencia a respeito da autorização, apenas comentando da apreensão efetiva da droga e da balança de precisão que foram encontrados. No entanto, o agente Leonardo é bem claro quanto a esses termos, quando diz que não houve contato com a senhora Ivonete, que seria a proprietária do imóvel, e aí ele ainda elenca que ela seria idosa, cadeirante, portanto não foi perturbada. E ele menciona um terceiro, que seria o proprietário desse imóvel locado, a senhora Ivonete, que teria autorizado a incursão domiciliar. Então, vê-se que a autorização, ou suposta autorização, que está sendo levantada pelo Ministério Público como chanceladora dessa incursão domiciliar, ela não está provada nos autos. Não há prova de que tenha sido autorizado o ingresso no domicílio da acusada. E digo domicílio da acusada porque ela lá vivia e cuidava da senhora Ivonete, que era idosa e, portanto, empregava essa senhora em seus cuidados. Quanto ao segundo argumento, Colém da Câmara, há que se ter bastante cuidado com a importação de conceitos advindos do processo civil para a nossa órbita penal. Veja que está-se aqui em jogo a liberdade do indivíduo, que é um dos bens mais caros de que podemos dispor. Portanto, o conceito de nulidade relativa não vem ao socorro aqui da acusação. Eis que a incursão domiciliar está evada de tamanho vício que não pode ser convalidado sequer pela alegação extemporânea, como é sustentado pela eminente representante do Ministério Público com muito denodo, como é de sua praxe. Com esses breves argumentos, Colém da Câmara, a Defensoria Pública requer que seja reconhecido, portanto, nulo o flagrante, em virtude da inexistência de fundada suspeita a justificar previamente a incursão domiciliar, em virtude da inexistência de prova da autorização para ingresso em domicílio, e frisando que essa prova é ônus da acusação e não da defesa. E ainda por uma terceira via, de que se fosse cumprir o mandado de prisão naquela residência, não estaria autorizada a busca domiciliar, e simplesmente a diligência de prisão da acusada. Nesses termos, considerando que todas as demais evidências quanto ao crime de tráfico apurado nesses autos são decorrentes do flagrante ora inquinado de nulo, é que se requer a nulidade de todo o processo e a absolvição da apelante. Agradeço a oportunidade, excelências. Obrigado, doutor Luiz Gustavo, pela presença da Defensoria Pública aqui na nossa sessão, fato que não é tão comum, né? Mas sejam sempre bem-vindos. Comum que eu digo na tribuna. Aqui, todas as sessões, temos a presença da Defensoria Pública e trabalho realizado com zelo, que tem trazido bastante sucesso aí para os jurisdicionados. O tema, como disse, é o mesmo do julgamento anterior e tem sido bastante enfrentado aqui na Câmara Criminal. Inclusive, um precedente que foi feito referência na defesa oral anterior, do ministro Rogério Schietti, eu trago ele aqui no meu voto, não fiz menção no julgamento anterior porque não me parecia pertinente. Não havia lá o debate sobre a autorização ou não para o ingresso. Neste há,
O ministro Rogério Schietti, no julgamento do HC 598051, na sexta turma, ele disse que, abro aspas, os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. Isso na sexta turma. Na quinta turma, foi feito referência a este HC no agravo regimental, no recurso ordinário em HC 150.798, Minas Gerais, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Então, a quinta e a sexta turma estão já consolidados nesse entendimento. Eu acho que é oportuno aqui a Câmara Criminal que a gente firme também esta posição com maior clareza. Inclusive, esse precedente já foi aplicado em um julgamento pretérito, mas neste caso, doutor Luiz, eu entendo que não há nulidade. E a minha justificativa está no voto escrito, eu vou tentar resumir aqui. A autoridade policial, ela estava municiada de um mandado de busca. Obviamente não era direcionado ao imóvel em que é questionado aqui a violação. E lá chegando foi dada a informação que ela estaria no imóvel tal, endereço tal, e se deslocaram até lá. Lá chegando, a apelante, que trabalhava como cuidadora de uma idosa, ela atendeu os policiais, isso tudo está registrado aqui na oitiva dos policiais, e ingressou no imóvel, retornou, ou seja, não houve já uma invasão de imediato. E com a autorização da proprietária, é isso que é dito, é isso que eu compreendi dos policiais, eles ingressaram, inclusive teve a confissão da apelante de que ela havia escondido a droga por trás no banheiro, no vaso sanitário, e balança de precisão também encontrada e tal. Então, a situação, em resumo, a autoridade policial ela tinha um mandado de busca, então, obviamente, não era para aquele imóvel, mas chegando lá, tiveram autorização da proprietária e tiveram a confissão da apelante. A único fato aqui que distorce deste precedente do STJ é a questão de não ter sido gravado em vídeo este momento de autorização. Mas que, no entanto, aqui, pelo que eu percebi dos autos, eu não observo nenhuma ilicitude que possa permitir a nulidade da prova. Até porque, como bem destacou o Ministério Público, essa matéria ela não ficou muito bem debatida na origem, nem na defesa, nem nas alegações finais, também não ficou muito aclarada essa questão. Então, neste momento processual, o meu olhar, a minha fotografia que tenho dos autos, ela permite entender pela licitude da prova e, com isso, com esse conjunto probatório, eu tenho demonstrado a autoria, a materialidade é clara e não vejo razão para provimento do apelo. É o meu voto. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, inicialmente, enaltecer a presença do Dr. Luiz Gustavo, enquanto defensor público aqui atuante na Câmara, e devo dizer que a Defensoria Pública, como enalteceu Vossa Excelência, realmente está muito presente e tem enaltecido essa defesa dos pobres. Eu, recentemente, inclusive, recebi uma comitiva aqui de defensores tratando de uma questão jurídica, naturalmente, que encaminhei o voto, se não me engano, de maneira diferente. Mas o que eu prezo é esse estímulo, o zelo que Vossa Excelência, senhores
defensores e defensoras públicas estão tendo com a instituição. Isso é muito bom. Isto é uma nova modalidade de atuação, de sorte que toda a Defensoria Pública tem os meus aplausos. No segundo momento, senhor presidente, eu quero dizer que o voto de Vossa Excelência é muito bem lançado. Inclusive, fosse na época, eu revelaria a fotografia que Vossa Excelência disse que ter visto, ter fotografado dos autos. Hoje, como não existe mais revelação, eu tão somente solidifico o pensamento de Vossa Excelência e acompanho no que foi exposto. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Luiz Gustavo, o tema em aberto e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Olha na Câmara, grata satisfação. Peço licença a Vossa Excelência, doutora Daci. Obrigado pela atenção. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Vamos ao de número 58, apelo criminal número 11.5086, dígito 57, do ano 2018. A origem Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnamirim, apelante apelado do Ministério Público, apelante Hugo César Leitão de Oliveira, advogado Dr. Marcos Marinho, apelante João Vitor Gadelha dos Santos, advogado Dr. Gabriel Bulhões, apelada Jéssica Natasha do Nascimento, defensora pública doutora Diziane Fátima Araújo da Costa, desembargador Gilson é o relator e desembargador Saraiva o revisor. Processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa. Processo em mesa, Ministério Público, que também é apelante, tem interesse na defesa oral, doutora Daci? Não há? Excelência. Pois não, doutor Rubens? Eu estou habilitado nos autos para João Vitor Gadelha e... Perfeito. Hugo Então, César. eu indaguei primeiro do Ministério Público, ele também é apelante, doutor Rubens. Na sequência, não há da parte do Ministério Público, então, doutor Rubens falará pela defesa do apelante João Vitor Gadelha dos Santos. Não é isso, doutor Rubens? E Hugo César Leitão também. E Hugo César Leitão. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, iniciarei pelo apelante, o senhor Hugo César Leitão, que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico a uma pena de 10 anos e 6 meses pela primeira vara criminal da comarca de Parnamirim. Excelência, a discussão principal aqui é em relação ao crime para associação para o tráfico, tendo em vista que é incoerente a imputação delituosa ao apelante, tendo em vista que o lastro probatório que ensejou a condenação é incapaz de atestar que o apelante... Doutor Rubens, Vossa Excelência permite? O relator está dando provimento com relação ao crime de associação, o artigo 35. O senhor Hugo César Leitão? Isso. Dispensa Permanece, a sustentação oral, Excelência. Então, em relação permanece o crime de tráfico, né? O 33. A associação está sendo dado provimento. E João Vitor Gadelha? João Vitor Gadelha. Também. João Vitor, absolvendo também da prática do crime de associação. E pronto. Excelência, porque em relação ao João Vitor Gadelha, eu vou permanecer a sustentação oral só em relação ao tráfico, mas... Oi, Vossa Excelência tem a palavra. Continue. Muito obrigado, Excelência. Excelência, em relação ao apelante João Vitor Gadelha, em relação ao tráfico de drogas, essa defesa tem a tese de que as circunstâncias fáticas e probatórias que ensejou a condenação do senhor João Vitor Gadelha iniciou-se com a investigação prévia da Polícia Civil durante 4 meses na comunidade de Portelinha, em que foi feita uma verificação de que os senhores, que existia 2 comandantes na região do tráfico, que era o senhor Gerson do Nascimento e o senhor Felipe do Nascimento, que comandavam o tráfico de drogas daquela região. Após a investigação, eles foram presos e tomou-se a liderança daquela comunidade a senhora Jussica do Nascimento, que passou a comercializar naquelas imediações. Após essas operações, foi recebida várias denúncias anônimas de que o tráfico ainda permanecia naquelas redondezas. Fizeram uma abordagem policial naquela região, utilizando um drone, que tinha as imagens que não ficaram nítidas, essas imagens, não foi disponibilizado essas imagens para a defesa.
Isso é no dia 25 de outubro de 2019. Fizeram abordagem naquela região, naquela localidade, existiam traficantes e usuários de drogas. Ao efetuar a operação policial, muita gente se evadiu do local e foi pego o senhor João Vitor Gadelha. No dia seguinte, foram à sua residência e encontraram entorpecentes e munição, que, inclusive, entorpecente esse de pequena quantidade. Excelência, ao analisar os elementos probatórios, verifica-se que é possível perceber que essa droga, esse entorpecente que foi apreendido na comunidade de Portelinha, estava numa sacola preta, que foi realizada essa abordagem policial, mas não se individualizou de quem pertencia esse entorpecente. E a droga apreendida na residência do apelante, o senhor João Vitor Gadelha, é de pequena quantidade, 300 gramas de cannabis, o que poderia ensejar em o crime de consumo próprio, tendo em vista que o senhor João Vitor Gadelha é usuário de cannabis. E conforme os depoimentos do senhor Reinaldo Juan, que foi um dos que foram presos lá na localidade, ele disse que o senhor João Vitor Gadelha foi para ele, junto à comunidade, para comprar droga para consumo. Inclusive, se ele fosse o traficante, não fazia sentido ele ir para a comunidade pegar a droga, tendo em vista que ele poderia fornecer na sua própria residência. Então, Excelência, essa defesa pede a desclassificação do tráfico para o consumo próprio e a revisão da dosimetria da pena em relação à culpabilidade, tendo em vista que foi valorado a circunstância em relação inerente ao tipo, tendo em vista que a premeditação não foi engenhosa, não houve um engenho, faz parte da narrativa dos 18 núcleos verbais do tipo penal. Em relação às circunstâncias do crime, a fuga por si só não é elemento capaz de valorar negativamente, tendo em vista que faz parte de uma circunstância que é analisada na prisão preventiva, na aplicação da lei penal. Inclusive, os precedentes do STJ têm no sentido de que você só pode desvalorar negativamente quando a fuga gera prejuízo a patrimônio ou a terceiros. Em relação às consequências do crime, a efetivação da venda, ela é parte da inerente do tipo dos 18 tipos verbais, que é vender. Desde já, Excelência, agradeço a atenção de todos e encerro minha sustentação oral de forma rápida e precisa. Obrigado, doutor Rubens. O relator, desembargador Gilson, como vota, Vossa Excelência? Distribuir com os senhores as 35 folhas do meu voto e, sumariamente, digo o seguinte, enfim, né? Dou parcial provimento ao apelo de Hugo César Leitão, absolvendo da imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343, afastando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, para fixar a pena definitiva em 7 anos de reclusão, 540 dias multa. E dou provimento também ao apelo de João Vitor Gadelha, absolvendo da imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343, afastando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para fixar a pena definitiva em 7 anos e 540 dias multa, mantendo o regime inicial fechado para os dois recorrentes, mantendo vigente os demais termos do voto da decisão inicial. Só destacando, desembargador Gilson, para que não fique dúvida também, que está sendo dado provimento ao apelo do Ministério Público, condenando Sim. Jusca Natasha do Nascimento pelo crime de tráfico. O revisor, desembargador Saraiva, como vota? Presidente, ouvi atentamente o doutor Rubem. Devo registrar que recebi os respectivos memoriais. Há um registro que encaminhou o memorial por não ter obtido sucesso na tentativa de despachar remotamente, né? E eu registro que, pelo menos se foi com relação ao meu gabinete, não houve esse pedido. Em regra, eu atendo todo e qualquer advogado, né? Vamos fazer uma visita, Excelência.
Viu, presidente? Acompanhei, viu, muito bem feito. Dever de sustentação nos memoriais, mas que, infelizmente, eu acompanho o doutor Gilson todo, o eminente relator, pela pertinência da argumentativa despendida na proposta de voto. Eu também recebi no dia de ontem os memoriais do apelante Hugo e João Vitor. Não tive também nenhuma demanda para atendimento, seja presencial ou por videoconferência. Mas, com relação ao julgamento, eu acompanho o relator, Sua Excelência o desembargador Gilson Barbosa, proclama o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Rubens. Obrigado, até Excelência. uma próxima oportunidade. Na sequência, me parece que o último com o pedido de sustentação oral é o apelo criminal número 10.15.43, dígito 16, do ano 2020, o apelante João Vitor Barbosa do Nascimento, advogada doutora Ayla Benigno Nunes Cavalcante, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Gilson, revisor. Doutora Ayla está na sala. Doutora Ayla Cavalcante. Ana Cláudia, está na sala, Não. doutora? Não, o desembargador nem entrou em contato. Nem entrou em contato. Então, Julguemos. desembargador Gilson, desembargador Saraiva, ratificam o voto Mantém, registrado. ratifico, presidente. Julgamento virtual, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Não há nenhum outro pedido de sustentação oral. Vamos à pauta anterior, número 63, 64 e 65. O 65, presidente, eu quero tirar de pauta. 65. Só um instantinho, desembargador Gilson. 65, retirado de pauta ou de mesa, desembargador Gilson? De pauta. Retirado de pauta. O 65, Ana Cláudia. O 63 e o 64 em mesa, e tinha sido, após a fala do procurador, retirado para análise, eu estou trazendo aí, o voto está disponibilizado. Falei com a doutora Daci, imagino que não há necessidade de uma nova manifestação, não é isso, doutora Daci? A questão é, ele já emitiu o parecer oral? Se não, eu emito meu parecer oral. Pronto, então vamos lá. A pena de multa é de natureza criminal, é da execução penal nos termos da preliminar suscitada. Estou concordando pelos precedentes da Câmara. Agora, a multa civil, se ele estiver confundindo, é Câmara Civil, né? Não, a multa aqui era... É criminal. Criminal é o que seria como critério para fim de progressão de regime. Matéria estritamente da competência da execução penal, que eu não conheço nesta oportunidade, em consonância com o parecer oral aí da doutora Daci de Oliveira. De regime também é lá. O outro processo também é lá. Então, em harmonia com o parecer oral da doutora Daci, Ana Cláudia. 63 e o 64, então. 63 e o 64. Dois, E aí, com isso, fica ratificado o voto do desembargador Gilson, do desembargador Saraiva. Simples. Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Então, vamos iniciar aqui o julgamento virtual com os processos do desembargador Saraiva Sobrinho, na pauta do dia. Algum destaque, desembargador Saraiva? Alguma observação? Desembargador Saraiva Sobrinho. Não, presidente, eu mantenho as propostas de voto. Mantém as propostas de voto. O Ministério Público, alguma observação nos processos do desembargador Saraiva? Não há. nada. Eu acompanho também, desembargador Gilson também, estão julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana, se puder espelhar aí os processos da pauta do dia. Facilita. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, o 56 eu quero o parecer oral do Ministério Público. 56. Já deve ter sido encaminhado aí para...
Sim, aquele, detração. Ao não conhecimento parcial do recurso e pedir detração da pena. Mesma coisa, execução penal, estou de acordo. Nessa aqui tem só o meu registro aí, Ana Cláudia, mas sem divergência com a questão da detração penal, que entendo ser da competência aqui do tribunal. Mas sem anotar divergência, só já foi consolidada a matéria aqui na Câmara Criminal. No mais, algum outro, desembargador Gilson? Que demanda parecer oral? Só esse. Doutora Daci, alguma observação? Não, excelência. Não, eu então proclamo o resultado dos processos do desembargador Gilson. A exceção, desembargador Gilson, do desembargador Saraiva tem uma divergência no 44. 44, pois não? 44, deixa eu identificá-lo aqui. O embargos no apelo criminal número 10.0691, dígito 25, ano 2018. E desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de liberar o voto e gostaria de, com a permissão de Vossa Excelência, fazer um ligeiro resumo. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, Excelência. Eu digo que conheço o recurso, contudo, apresento voto divergente. Para tanto, devo trazer à baila a compreensão de haver certa parte na doutrina quanto à origem portuguesa dos aclaratórios, não se tendo notícia seu disciplinamento pelo direito romano, germânico e canônico. Eu fiz um estudo mais profundo. Contemplado nas ordenações afonsinas, Manuelino de Filipinas, seus preceitos vigoraram no Brasil por todo o período colonial e sobreviveram até a independência. Contemporaneamente, regulamentado pelo artigo 619 do CPP, tem por desiderato elucidar ambiguidade, afastar obscuridade, eliminar contradição e suprir a omissão, exatamente os termos do artigo 619. Já o erro, eu coloco inclusive entre aspas, especificamente no processo penal, previsto apenas no CPC, se acha inserido nos conceitos de ambiguidade e contradição, havendo a necessidade, porém, de se fronteirar seus marcos. Para os tribunais superiores, o equívoco possível de corrigenda nessas hipóteses é aquele de ordem eminentemente material, quer dizer, os embargos só admitem correção naquele erro eminentemente material, o qual, ressalto, poderia até ser mesmo corrigido de ofício. Daí, e sobretudo, para não desvirtuar sua previsão legal, o STJ, por exemplo, tem repelido esse veículo de inconformismo, quando a causa pretende, a exemplo da casuística, o adversário traduz erro injudicando. Aqui eu trago o posicionamento do STJ, do ministro Elian Paciornik, da 5ª turma, datado de 24/6/21. Naquilo que interessa, sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Aliás, é o pensamento aqui remansoso da nossa Câmara. Esta Corte de Justiça, por sua vez, presidente, fazendo dessa linha exegética seu mantra, tem compreendido faltar vocação ao recurso integrativo para sanar eventual desacerto de julgamento. Para esta Câmara, em especial, acaso o embargante possua conhecência diversa da tese de alhures adotada, deverá buscar sua altercação pelas vias próprias, jamais por meio de aclaratório. Eu trago um acordo nesse sentido também de 2021. Peço permissão para não reproduzir. Ou seja, a possibilidade de rediscutir matérias exaurientemente abordada, consubstanciada no mero de sabor, com o resultado da demanda, é absolutamente incabível na via dos embargos. E nessa linha eu trago um pronunciamento do professor Zumar Duarte Oliveira, que eu pediria venha para não reproduzir, está no voto já previamente distribuído a Vossa Excelência. Volvendo à questão, embora não se ignore a mudança de entendimento levada a efeito pelo Tribunal da Cidadania no tocante à imprescindibilidade da apreensão da droga para caracterizar os delitos da Lei 11.343/06,
Eventual desacerto do veredicto haverá de ser sanado por recursos extremos, única via prevista no digesto processual. Logo, contrariamente ao aduzido pelo Ministério Público, inexistiu na APCRIM de número tal descuido no exame do acervo instrutório, mas tão somente acolhimento de determinada orientação jurídica, cuja consequência resulta na irrelevância das provas indiretas, entre aspas, para revelar a certeza da materialidade do comércio de tocha. Impede notar, por curial, que a reforma de posicionamento citada pelo eminente relator se acha alheia à ideia da jurisprudência vinculativa, entre parênteses, recurso repetitivo, não havendo desta feita se falar em adequação compulsória do julgado. Destaque, não vislumbrando qualquer das espécies do artigo 69 do CPP, peço venha para rejeitar os embargos do Ministério Público e, em consequência, abrir divergência para rejeitá-los. É o voto feito de maneira resumidamente já juntado aos autos. Desembargador Gilson, ratifica o voto? Ratifico, presidente. Eu observei aqui um voto e outro, e considerando os precedentes que temos aqui na Câmara Criminal, como destacou a divergência, eu vou pedir vênia ao desembargador Gilson para acompanhá-la, face à natureza jurídica do recurso dos embargos, meramente integrativo. Então, eu resisto o meu voto, acompanhando a divergência, proclamo o resultado. Embargos conhecidos e rejeitados por maioria, vencido o relator que dava provimento ao recurso. Redator para o acórdão, desembargador Saraiva Sobrinho. Restam agora os da minha relatoria. O 16 tem anotada a suspeição do desembargador Saraiva. Foi convocado para compor o quórum o desembargador Ibanez. Não chegou a convocação à sua excelência a tempo para a sessão de hoje, porque somente ontem foi anotado a suspeição do desembargador Saraiva, não é isso, Ana? Sim, senhor, desembargador. Foi essa a informação. Então, 16, aguardando a presença do desembargador Ibanez para a próxima sessão. O 28 não está disponível aí, houve um erro está repetido, né? É isso, Ana Cláudia? Sim, senhor, desembargador. Então, eu cancelei para a sessão 28. Seguinte? Não, ele vai ter que entrar agora, se eles não consertarem, somente para maio agora. Então é retirado de pauta, é isso? É. Então, 28 retirado de pauta. Você faz aí a retirada de pauta, que aí e a nova data para julgamento. E com isso, os demais, algum destaque, alguma observação? Eu não tenho nenhum, doutora da Silva. Não. Nenhum. Não há. Desembargador Gilson, não. Desembargador Saraiva. Presidente, eu gostaria de pedir vista do processo de vossa relatoria de número 34. 34, deixe-me só fazer aqui o pregão dele. Em segredo de justiça, é o apelo criminal número 233 de 58, o ano 2012. E esse ano 2012 é porque a justificativa é de que não é o ano de ingresso aqui no tribunal, é o número de origem. Então, esse processo chegou no tribunal já agora em 2022, mas não é tombado com o novo número, ele permanece com o número de origem. Então, eu estou, no meu voto, negando provimento. Após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson, aguardo o voto vista. Aguardo o voto vista. De justificar por que eu estou pedindo vista, que é natural. Realmente. Não, pedir vista. Qualquer relator pode pedir. Isso. Só isso que eu estou explicando, não é? É um crime de estupro de vulnerável, um fato ocorrido em 2011. O pleito da defesa pela desclassificação para
importunação sexual do artigo 215 do CP, inclusive um tema afetado pelo STJ, mas eu estou observando que o crime aconteceu em 2011. Então, tudo isso me leva a se preocupar para fazer um exame mais detalhado, até porque só tivemos acesso ao voto de Vossa Excelência ontem, de sorte que eu preferia, senhor presidente, fazer um estudo mais sequenciado dentro daquela minha preocupação, onde por qualquer crime se denuncia, se imputa um estupro de vulnerável, e eu prefiro ver a questão fática mais detalhadamente. Devo dizer antecipadamente que o voto de Vossa Excelência tem bastante qualidade, mas mesmo assim eu preferia me deter mais e estarei na próxima semana. Sem nenhuma dificuldade, desembargador Saraiva, poderia até mesmo aderir ao voto de Vossa Excelência a partir da fotografia que nos for apresentada com o seu olhar sempre detalhista. Ana Cláudia, algum outro processo em mesa que não tenha sido aí feito pregão, que independa de pauta, que extra pauta, não há? Então, pois não, desembargador Saraiva. Em relação ao voto do 36, eu acompanhei que fiz a sustentação, embasado exatamente em cima do que Vossa Excelência decidiu. Muito bem feito. Perfeito. Então, às 9h10, declaro encerrada a presente sessão. Por favor, encerre agora, não. Antes de encerrar. A leitura de acordo, naquele processo que eu fiquei vinculado, a relatoria do desembargador Gilson. Certo. Não, deixa para a próxima sessão. Já fica este e o seguinte que Vossa Excelência desembargos. Eu digo só leitura de acordo, só para o processo da sessão passada. Vossa Excelência tem a palavra. Pronto. Na apelação criminal 010-1070-92-2018, origem juiz de direito da primeira vara da comarca de Açu, apelante Francisca Francinal da Rosa da Silva, advogado José Dilson Freire Júnior, apelado Ministério Público. E eu, enquanto relator, senhor presidente, cadê, Daniel? Redator para o acordo, eu digo, após desembargadores que integram a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de votos, em dissonância com o parecer da primeira Procuradora de Justiça, conhecer e prover o apelo nos termos do voto do desembargador Saraiva Sobrinho, vencido desembargador Gilson Barbosa. Só isso, presidente. O desembargador Gilson também aprovado a leitura de acórdão. Lembrando que a nossa próxima sessão é na terça-feira, dia 19, também em razão do feriado aí do dia 21. Então, saúde para todos, um abraço e até a próxima. Boa se Deus quiser. Páscoa.